Senhoras e senhores, tenho uma notícia muito desagradável para vocês. Tudo o que pensávamos sobre o roubo e a fraude da família Biden acabou sendo verdade. Tudo o que eu contei a vocês sobre o roubo acaba de ser confirmado. O senador Grassley, que é o chefe da investigação do Senado sobre corrupção no governo dos Estados Unidos da América, revelou documentos anteriormente abertos pelo FBI, sobre os quais a atual liderança do FBI nem sequer suspeitava. Mas um dos que foi obrigado a participar, por assim dizer, por dever de ofício, devido a uma ordem nas falsificações e enganos do FBI, foi ao Senado com uma pasta de documentos. E até mesmo os senadores mais experientes ficaram surpresos. Alerta da Fox News. Tudo o que foi dito no horário nobre sobre o FBI e a família Biden acaba de ser confirmado. Durante anos, dissemos a vocês que o FBI sabia de tudo o que os Biden faziam com dinheiro, diamantes chineses, venda de política americana. Biden não apenas chantageava outros países e outros países o chantageavam, mas o FBI também chantageava Biden. Sabe... A famosa frase, quando achamos que chegamos ao fundo do poço, alguém bate de baixo. Quando pensávamos que já conhecíamos o que havia de mais sujo, descobrimos que o FBI, por iniciativa própria, colocou informantes ao redor do Biden quando ele se tornou vice-presidente. Para que coletar sujeira? Só por precaução? O senador Chuck Grassley acabou de anunciar que os 40 informantes dentro da família Biden nos últimos 15 anos... Durante 15 anos, 40 informantes trabalharam ao redor de Biden, monitorando cada movimento do vice-presidente e de sua família. Isso nem é ilegal, isso é absolutamente um dos crimes mais graves contra a República. O que isso significa? É exatamente o que você está pensando. 40 informantes do FBI, desde a época em que Joe Biden era vice-presidente, forneciam informações criminais para os escritórios de campo do FBI em todo o país. 40 informantes do FBI informaram ao Bureau sobre as atividades de Joe Biden, James Biden e Hunter Biden ao redor do mundo. O Prime Time não tem certeza se o FBI tinha tantos informantes trabalhando na empresa de Trump. Então, o que significa que o FBI estava monitorando a família Biden e o que significa que o FBI não fez nada? Mas isso me diz que o FBI sabe todos os segredos sujos do presidente e está chantageando eles. Tem o Senado, tem o Congresso, tem a Suprema Corte, tem a Casa Branca e tem os caras. Os caras do FBI que têm informações sobre cada um dos poderosos deste mundo, algo que pode arruinar a vida desses próprios poderosos. O que esses poderosos fariam só para que essas informações não vazassem? Sim, qualquer coisa. Porque o senador Grassley também informou que vários escritórios de campo do FBI tentaram repassar essas informações criminais para a sede, mas foram bloqueados em cada etapa. Essa atividade criminosa foi interrompida durante o impeachment de Trump, interrompida antes das últimas eleições e ainda está sendo bloqueada até agora. Qualquer informação sobre Biden e sua família era barrada e os casos eram encerrados dentro do próprio departamento sem nunca virem à tona à luz do dia. Como disse Jesse Waters, ainda existem forças dentro do FBI que escondem informações e não deixam que elas venham à tona. Grassley diz, a sede do FBI deliberadamente difamou informações criminais recebidas de informantes do FBI sobre a família Biden, classificando-as como desinformação estrangeira. Na verdade, após uma análise minuciosa e abrangente, nunca houve informações de que qualquer uma dessas coisas fosse estrangeira. Até mesmo o informante do FBI, que disse que os Bidens poderiam ter recebido um suborno de 10 milhões de dólares da Ucrânia, foi investigado e considerado não ser desinformação estrangeira. Lembre-se.
A mídia e a Casa Branca afirmavam com todas as forças que isso era informação plantada por Putin, sabendo muito bem que o roubo e a corrupção dos Biden eram absolutamente reais. Mas a situação está piorando. A tentativa do FBI de investigar o suborno de 10 milhões de dólares da Ucrânia para Biden foi interrompida. O informante do FBI, que alegou que existem 17 gravações de conversas de Biden sobre subornos, também foi impedido, apesar da falta de provas de que isso seja desinformação estrangeira. E enquanto tudo isso acontece, o FBI ativamente planta informações contra Donald Tsar Trump, falsifica e-mails e espalha dossiês falsos. A rede de agentes trazia informações e as escondia, e se algo vazava, diziam que verificaram e descobriram que Biden era um anjo e sua família fadas flutuando sobre flores e que as guerras vindas deles eram o aroma de rosas exóticas. O FBI usou Biden para se vingar de Trump. Eles elegeram um político desonesto para derrotar o político que os pegou, tentando incriminá-lo e demitir o diretor deles. E agora temos na Casa Branca um presidente comprometido, protegido por uma gangue de agentes corruptos, e o povo americano são as verdadeiras vítimas desse jogo interno estúpido. Você paga mais por tudo, as fronteiras estão abertas e o índice de criminalidade está nas alturas. Há 2 guerras por procuração que Biden não consegue controlar, pois o FBI se acha mais forte que a democracia. Novas revelações, mais provas, mais testemunhos, mais pessoas estão vindo a público e dizendo que esse disco rígido do notebook contém imagens pornográficas de menores e e-mails. Membro do Conselho da Burisma na Ucrânia e de um grupo chinês junto com seu pai. Quem recebe o dinheiro? Agora temos 2 ou 3 confirmações. Um membro do conselho, o melhor amigo, que era o chefe dessa empresa. O que mais precisamos, Chris? Você não precisa de mais nada. O que é mais preocupante é que sabemos que o FBI está com isso desde novembro do ano passado. Isso significa que enquanto o presidente Trump estava sendo submetido ao impeachment, Christopher Wray já tinha essa informação. Então, todas as histórias falsas sobre a Ucrânia e as acusações contra o presidente, na verdade, todas essas acusações poderiam ter sido aplicadas aos Biden. Foram eles que usaram dinheiro, poder, acesso e influência. Foram eles que usaram o cargo de vice-presidente. Foram eles que arrecadaram dinheiro por participações fictícias em conselhos. E Christopher Wray sabia disso em novembro e dezembro, enquanto o presidente era alvo do impeachment, e não falou nada. O FBI sabia que estavam tentando derrubar Trump com engano, ao mesmo tempo em que sabia que tudo o que lhe atribuíam a Trump, na verdade, era feito pela família Biden, mas eles mantiveram isso em segredo. O FBI preferia um presidente seriamente comprometido que pudesse ser manipulado do que um presidente limpo e incorruptível que queria limpar os estábulos de aljas deles. Muitas pessoas do círculo de Obama ainda escondem da nova liderança o que fizeram, quais materiais de chantagem eles acumularam. Sim, sem brincadeira. Ray, parece que eu estou pior do que Comey. Eu vi alguns memes na internet, hoje de manhã insinuaram isso. Provavelmente vão ser apagados em breve pelo Facebook ou Twitter ou algo assim. Agora memes viraram desinformação, nem dá mais pra brincar ou falar a verdade com eles. Isso me deixa completamente enojado. E eu realmente não entendo como tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E que a grande mídia agora não vai pegar essa história e fazer algo com base nela. Eu só vi One American News, alguns canais pequenos como Newsmax, Fox e o New York Post. E ninguém, MSNBC e Cable News Network, a grande tríade, American Broadcasting Company, National Broadcasting Company, todos ficam em silêncio. E se não ficam, convidam especialistas para refutar isso. Ficam em silêncio ou negam e desviam a atenção para outra coisa. E aqui está o próprio senador Chuck Grassley. Apesar da idade e da aparente lentidão, é um dos senadores mais ativos e que trabalha com mais intensidade nos Estados Unidos da América, e dezenas de pessoas vão até ele para contar sobre crimes cometidos por funcionários públicos. O país confia nele. Que o diretor do FBI, Comey, abriu uma investigação desacreditada.
Crossfire Hurricane. Essas informações de inteligência consistiam em relatórios de que a campanha de Clinton, com a aprovação de Hillary Clinton, criou um plano para falsamente ligar Trump à Rússia. Essa informação veio a público este ano, quando publiquei o anexo Durham e o anexo Clinton. O anexo Clinton mostrou que o FBI tinha provas necessárias para uma investigação completa sobre Hillary Clinton e o FBI não analisou essas provas e talvez eles tenham decidido intencionalmente não prosseguir com a investigação. Assim, o FBI encobriu as provas contra Clinton, planejando avançar com a Operação Crossfire Hurricane e contra Trump. Ao todo, 92 alvos republicanos, incluindo grupos republicanos e pessoas ligadas aos republicanos, foram incluídos no escopo da investigação Arctic Frost. Na lista política estava um grupo de Charlie Cogeta Pembord. Uso político como arma e ações indevidas. O presidente do Comitê Judiciário do Senado, Chuck Grassley, diz que o FBI sob o presidente Biden é culpado por tudo isso. A operação chamada Gelo Ártico, como ele mencionou, foi iniciada em 2022, quando supostamente foi aberta para investigar as ações do presidente Trump em relação às eleições de 2020. No entanto, o presidente Grassley diz que tudo isso estava relacionado à política partidária e ao uso das forças de segurança para esse fim. O senador republicano John Kennedy não há dúvidas de que sob o presidente Biden o lugar foi político, como Lucas Tomlinson em Washington. Com os detalhes, Lucas. Bom dia, Harris. O Comitê Judiciário do Senado, sob liderança republicana, divulgou novos documentos que alegam mostrar o FBI mirando dezenas de organizações republicanas, incluindo Turning Point Estados Unidos da América e Charlie Kirk. E tarde da noite de ontem, o presidente Trump publicou o seguinte: por que a maravilhosa organização Turning Point estava sob investigação do maluco Jack Smith e da administração Biden corrupta e incompetente? Tentaram afastar Charlie, outras pessoas e o movimento do negócio. Usaram o Departamento de Justiça contra os adversários políticos de Joe Biden, incluindo eu. E o presidente Grassley diz que, como parte da Operação Gelo Ártico do governo Biden, como você mencionou, 92 grupos republicanos foram alvo de investigação política. Ontem à noite, no programa Jesse Watters Prime Time, o senador Josh Hawley falou sobre uma conversa que ele teve com Charlie Kirk. Em um certo momento, ele me chamou de lado e disse: eu acho que fomos alvo, que a TPUSA foi alvo. Ele perguntou se eu podia ajudar e respondi que faria tudo o que precisasse. E ele disse: bem, escute, eu acabei de saber disso. Deve ser sobre isso que ele estava falando. O FBI ficou completamente fora de controle. Sentiam-se como os donos do país, puxando as cordas, colocando quem quisessem no salão oval e lançando calúnias e ondas de desinformação contra aqueles que não queriam. Mas é visível a olho nu que eles faziam isso para ajudar os democratas e para atrapalhar os republicanos. O que o FBI estava encobrindo? Para não deixar seu presidente favorito e facilmente manipulável afundar, bem, primeiro, o uso do cargo para enriquecer a si mesmo e a sua família. Segundo, a falsificação de documentos jurídicos. Terceiro, o ocultamento de subornos vindos de outros países no valor de, como sabemos hoje, 27 milhões de dólares. Quarto, sonegação de impostos. Quinto, recebimento de propinas da Ucrânia, China, Rússia, Cazaquistão e Romênia. Não sei, não lembro de quem mais. O dinheiro era transferido por meio de estruturas de fachada, incluindo 20 empresas offshore e de fachada organizadas pela família Biden. O sexto é a transferência de informações, muitas vezes inteligência secreta da China. Escolha a continuação. Ela tinha capturas de tela de traduções, documentos bancários, cópias de registros de informantes sobre o encontro de Biden com representantes de países hostis que não foram incluídos nas listas oficiais de suas reuniões. Ou seja, estavam sendo escondidos. Joe já está em um estado em que nem faz sentido julgá-lo. Ele nem sabe direito quem ele é, onde está, e já não consegue mais responder pelo que fez.
mas ele tem um irmão, tem um filho, tem uma esposa que participaram dos crimes dele e acobertaram a incapacidade dele. Ou seja, o filho do Joe é Hunter Russ. Em segundo lugar, o irmão do Joe é James Biden. Ao menos foi pego com 2,5 milhões de dólares recebidos por razões desconhecidas. E depois ele transferia dinheiro para o próprio Joe, de várias contas estranhas dele, para várias contas estranhas do Joe. Aqui está Holly Biden. Holly é a viúva do filho mais velho do Joe. Quando o marido estava morrendo, ela dormia com o irmão mais novo dele. Sarah Biden é a esposa de James e Leah Biden, se não me engano, é filha da Holly. Todos recebiam pagamento sem justificativa. Mas eu não estou falando dos crimes da família Biden, sobre os quais estão sendo reunidas provas para abrir um processo. Estou falando do FBI, que estava jogando nos Estados Unidos da América desde o início dos anos 2000, acho. E depois disso, até recentemente, desempenhou o papel de um manipulador oculto, ou talvez trabalhasse para Barack Obama, ou talvez para os manipuladores que o guiavam para destruir a América, que não estava pronta para se encaixar humildemente na ordem globalista mundial, onde o mundo seria dividido entre os povos e os servos do povo, tá? Estou falando com vocês agora na terminologia soviética. Sim, onde os servos teriam todos os direitos, todas as liberdades, toda a propriedade tirada de nós. Mas hoje nós os detivemos, os chamados Siloviki. Bem, o que vai acontecer amanhã? Só Deus sabe. Até a próxima vez.